um guarda-chuva cheio de elementos embaixo dele. Você ainda consegue controlar teu foco, um pouco. Tinha um médico do lado, o desfibrilador. Sabe? Tipo, o cara vai morrer aqui na minha frente, entendeu? Você precisa saber o que é, você precisa dar nome, você precisa entender a diferença, por exemplo. Vamos começar já o papo aqui a 320 por hora. O que a ciência nos diz em relação à inteligência emocional, cara? Nosso cérebro com as emoções, essa relação toda, cara. O que vem a ser inteligência emocional? Inteligência emocional é um construto. Ela não é... Por exemplo, o clima é um construto. E ele tem vários elementos. Você tem, por exemplo, temperatura. O que é construto? Construto é exatamente isso. É como o clima. É um guarda-chuva cheio de elementos embaixo dele. Por exemplo, a temperatura não é o clima. Exato. A pressão barométrica não é o clima. A umidade do ar não é o clima. O clima é o conjunto de várias variáveis. Inteligência emocional, ela é uma série de variáveis que vão envolver o quê? Eu quero que quem está assistindo aí pare para pensar nisso. Você controla, seu foco. Você consegue controlar. Ainda que parte dele seja... fruto de processos inconscientes, você ainda consegue controlar teu foco, um pouco. E você controla tuas ações, teu comportamento. São as duas coisas que você controla. O resto, você não controla nada. Aí você fala, não, Pedro, mas eu consigo lembrar da minha infância. Você colocou teu foco nessa memória. Exato. Você está controlando o teu foco para dentro, para fora. Existe foco interno, foco externo. Mas você controla foco e comportamento. Monge, cara, eu já vi, na época que eu estava fazendo doutorado lá na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, cara, o cara respirando. Ele chegou... em coisa de 45 batimentos por minuto, assim. Só, aí você só foi descendo. Tinha um médico do lado com desfibrilador. Sabe? Tipo, o cara vai morrer aqui na minha frente, entendeu? E o que esses caras fazem? Eles controlam o quê? Comportamento, porque respiração é comportamento, é ação. O controle da respiração tem efeito sobre processos emocionais. Aliás, é uma das melhores ferramentas para quem é ansioso, técnicas de respiração e por aí vai. Exato. Então, o que tem pessoas que conseguem fazer é controlar comportamentos de maneira inteligente ao ponto de influenciar emoções da maneira que a pessoa deseja. Isso pode acontecer, faz parte do que nós chamamos de inteligência emocional. Mas a inteligência emocional é um construto geral que vai envolver uma série de elementos e todos eles revolvem ao redor da mesma ideia, que é você, número 1, compreender os processos emocionais dentro de você. Você precisa saber o que é, você precisa dar nome, você precisa entender a diferença, por exemplo, de você estar empolgado ou ansioso. Porque, curiosamente, fisiologicamente é muito parecido. Sim. Quando você está lá empolgado, você dá muita palestra, eu também, a gente sabe. Você está lá entrando num palco, 5.000 pessoas. Dá um negócio. Sim. E a mudança de chave é muito mais psicológica do que ela é fisiológica, de eu tô, assim, morrendo de ansiedade ou eu tô muito empolgado para entrar lá. Faz parte do processo de inteligência emocional saber discernir emoções dentro de você, entender como elas se manifestam, porque o Pedro tem processos emocionais diferentes de todo mundo aqui. E você vai responder emocionalmente de uma maneira muito diferente, porque vai envolver tua genética, como ela construiu teu cérebro, teu corpo, tua história de vida, como foi a tua educação emocional ao longo da vida, que coisas que aconteceram que podem te traumatizar. Tudo isso, todo mundo. Você pergunta pra pessoa, você sente emoções? Sinto. Você sabe o que é uma emoção? Sei. Mas aí você fala, me explica. E a maioria das pessoas não sabe definir. A emoção é o que eu sinto. Tá, beleza. Você vai lá no laboratório, eu pego um martelinho ortopédico, bato assim na tua patela, o joelho tem um reflexo. Sim. Você sente. Exato. Isso foi uma emoção? Não. Então não é o que você sente. Ou pelo menos não só isso. Exato. Então entender o que é emoção é fundamental para que você compreenda o que é inteligência emocional. Eu vou rapidamente dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender, né? Vocês vão pra praia. Eu gosto muito de Floripa. Acho que é uma cidade maravilhosa. Gostosa, ele dá magia maravilhosa. Maravilhoso. Aí vai pra Florianópolis, vai. Tá. Aí você tá lá na praia, aquele sol de primavera que não é quente demais, é gostoso. E aí você tá comendo um camarãozinho e tomando um drink daqueles que tem um chapéuzinho e uma fruta. E aí você fala, vou dar um mergulho. Aí você levanta, vai andando, pé na areia, gostoso. O pé toca na água ali, bem quando o mar tá chegando. E tá refrescante, não tá gelado. Aí você fala, vou nessa. Aí você entra, a água bate no joelho, na cintura, no pescoço, aí você tá lá, gostoso, céu azul, mar azul, vou mais fundo. Tira o pé, vai nadando lá até a arrebentação. Ai, que gostoso. Aí você tá lá boiando, olhando aquela coisa maravilhosa e a tua visão periférica pega de lado, sabe um movimento assim? Aí você olha, tem um tubarão e ele tá assim, ó, embaixo de você, te rodeando. Cara, no instante em que o teu cérebro registra essa informação que chega pelos olhos, porque você viu, ele desencadeia uma série de programas de ação.
e vão recrutar o teu corpo inteiro para mudanças. Então, tua pupila dilata, é para entrar mais luz para você enxergar melhor a ameaça. A boca seca, o sistema digestório para, o estômago para de produzir ácido clorídrico, o intestino para de peristaltar. Se estiver cheio, solta. É o famoso caguei de medo. Se a bexiga estiver cheia, solta. O sangue ele é redirecionado por conta de processos hormonais no corpo. Então você tem constrição dos vasos em alguns lugares e dilatação em outros. Essencialmente o sangue vai embora de extremidade. Então você fica com a mão gelada, cara pálida, que é típica de medo, né, pé gelado e por aí vai. E o sangue vem para onde? Grandes músculos, tronco, quadril e por aí vai. Acionando o modo guerra. Assim. Exatamente. Botou fuga, né? Adrenais secretam adrenalina e cortisol e tudo isso atravessa a barreira hematoencefálica, chega no cérebro. O cérebro desenvolve uma série de processos de mudança de circuitaria que fazem com que, por exemplo, você tenha hiperfoco. Não existe déficit de atenção quando tem um tubarão na sua frente. Não tem. Né? Você fica hipervigilante, você não boceja quando tem um tubarão na sua frente, entre tantas outras coisas. E, cara, tudo isso que eu falei, tudo isso, todas essas mudanças, elas levam de 0,3 a 0,4 segundo para acontecer. É menos de meio segundo para o teu corpo fazer tudo isso. E se você entendeu o que é isso, você entendeu o que é uma emoção. A emoção, ela é um programa de ação coordenado pelo cérebro que recruta o teu corpo inteiro para alterações, com o objetivo de que você adote um comportamento que é biologicamente vantajoso. No caso do tubarão, é uma das três coisas. Ataca, foge ou fica parado para o bicho ir embora. E aí, é claro, você sente parte disso, você não sente tudo, ninguém sente a pupila dilatar. Ninguém sente o intestino parar de peristaltar. Você pode sentir a vontade de se cagar, porque pode acontecer. Mas, enfim, você sente parte disso e o que você sente da emoção, a gente chama de sentimento. A emoção é todo esse arcabouço fisiológico, o sentimento é a percepção consciente que a gente tem disso. E a gente chama isso, que eu acabei de descrever, de medo. Então, emoção, essencialmente, é isso. O que vem a ser inteligência emocional? Inteligência emocional é um construto. Ela não é... Por exemplo, o clima é um construto. E ele tem vários elementos.